Olá, olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Professor Fabiano aqui passando para a gente iniciar a nossa aula de língua portuguesa pelo 7º ano. Pessoal, atenção! Quem já está acompanhando as aulas desde o comecinho, desde a primeira aula, viu então que nós iniciamos esse nosso ano letivo trabalhando os gêneros textuais jornalísticos. Só que atenção! Para essa aula de hoje, antes de falarmos do assunto principal, eu quero falar com você que talvez ainda não saiba que o estudo de língua portuguesa, assim como o estudo da matemática, da geografia, ele é pensado para que a gente então utilize ele no nosso dia a dia, para que seja um estudo bastante eficaz e sirva para a gente usar na nossa vida pessoal, na nossa vida como cidadãos, como pessoas. E vocês que são jovens, agora estão na adolescência, daqui uns dias já, daqui pouco tempo já estarão na juventude, na fase adulta, vocês terão que estar preparados para lidar com as diferentes etapas, com as diferentes áreas da vida adulta, da vida ativa. Por que o professor está falando isso? Porque então, como eu já falei agora, nós iniciamos o estudo este ano letivo no 7º ano falando dos textos jornalísticos. E aí você sabe que estudo de texto, nós estudamos textos literários e não literários. E dentro dos não literários nós vimos os textos que pertencem à área jornalística. Dentro disso, o conteúdo foi notícia. Lembram disso? Então, nós lemos notícias, fizemos atividades sobre notícia e fizemos nossas próprias notícias. Por que o professor está falando tudo isso? Por que essa enrolação toda? Para você saber que a notícia pertence a uma área da sua vida, que é aquela que te informa. É aquele texto que vem para te informar, certo? Isso é útil para a sua vida? Vamos pensar aqui, como eu acabei de dizer, vamos pensar na sua vida, naquilo que o texto se relaciona na sua vida como um todo. A notícia é importante? Sim, por quê? Porque ela informa, ela traz informação. E ela então é um texto não literário que traz informação e ela é importante. De outro modo, vamos pensar no texto literário, na música, por exemplo. A música ela é importante para a sua vida? Sim, por quê? Porque ela te leva diversão, ela te leva entretenimento. Ótimo, tudo isso para te falar então que dentro do estudo de texto nós temos também os textos normativos. Professor, não complica a minha vida, o que é texto normativo? Você conhece a palavra norma? Normalizar? Aquilo que normaliza? Não. E a palavra regula, regular? Aquilo que regula? Vamos entender então conceitos aqui, alguns pequenos conceitos antes de eu falar do próximo estudo. Então, eu quero te lembrar que quando estudamos em língua portuguesa, tudo que é estudado é no sentido de preparar você para a sua vida, ok? Você sabe então que os textos jornalísticos, entre eles a notícia, ela é importante porque ela te traz informação, e você vai aprender hoje que os textos normativos, e são vários textos normativos que existem, eles têm a função de trazer para você as normas, aquilo que é colocado como lei. Então, sempre que você ouvir palavra no texto normativo, você lembra da palavra lei. São os textos que trazem as leis para nós. E por que, professor, que eu tenho que conhecer que texto normativo é importante? Eu tenho que conhecer, saber que eles são os textos que trazem as leis. Porque nós vivemos numa sociedade e você tem que saber que a sociedade ela é instruída por leis, ok? Por exemplo, as leis que garantem que você não sofra violência, garanta que a pessoa que de repente pratica violência, que pratica algum ato de discriminação, algum ato de preconceito contra você, essa pessoa seja culpabilizada, ela receba um castigo por isso. Por quê? Porque existem textos que já foram escritos, que são normativos, que são leis que prevêem isso. Ok, vamos então adiantar aqui, porque o meu assunto hoje com você é falar dos textos normativos. Opa, você já lembrou que o texto normativo é o texto que trata as leis. E vamos falar de um deles, que é o Estatuto.
Preste atenção. Assim como a notícia é apenas um dos gêneros textuais presentes nos textos jornalísticos, o estatuto é apenas um tipo de gênero textual presente onde? Nos textos normativos. Ok? Professor, então quer dizer que eu vou estudar, eu vou saber hoje o que é o estatuto? Sim. E a priori você tem que lembrar que estatuto é um texto normativo, portanto, estatuto é uma lei. Lei, ok? Nunca se esqueça disso. É aquilo que é tido como norma, é aquilo que todos devem seguir e obedecer, ok? Ótimo, maravilha. Deixa eu só me ver se não está ficando muito grande. 5 minutos, vamos seguir. Então, gênero textual estatuto. Lembre-se que gêneros textuais são os diferentes tipos de texto que temos na sociedade, na língua portuguesa. Então, o estatuto é só mais um entre centenas, ok? E é um texto que estabelece regras. Lembra que as leis, elas são textos que trazem para a gente regrinhas que devem ser obedecidas e respeitadas? Por quem, professor? Por todos nós. Todo mundo tem que seguir, então, as regrinhas, as leis. E elas são criadas e você deve obedecê-las. Ao passo que se você desrespeita, se você não obedece, você pode sofrer penalidades. Ok? E o que ele traz para nós? Qual que é a vantagem do estatuto, dos estatutos para nós? Eles trazem para a gente direitos e deveres. Então essa que é a característica principal. São leis que trazem no seu conteúdo direitos e deveres, ok? Você sabe o que é direito, não sabe? É aquilo que te é garantido, que você tem direito, que você deve receber. Receber de quem? Do Estado, das instituições, como a escola, por exemplo. E os deveres? É aquilo que você tem a obrigação de fazer. Com quem? Para a sociedade, com as outras pessoas, com as instituições. É aquilo que você tem a obrigação de fazer, por exemplo, na escola. São direitos e deveres. Então, aqui, pessoal, esse texto eu vou colocar, você vai fazer a leitura dele, é pequenininho, tá vendo? E é importantíssimo para a gente reconhecer, então, que o estatuto é apenas um gênero textual. Ele é literário, professor? Não, muito pelo contrário. Ele é não literário e, além de ser não literário, ele é normativo. Você acabou de saber que normativo é aquele tipo de texto que cria regras, que cria leis, ok? Então é isso que você tem que saber a priori, a princípio. E para que ele serve? A função social. Lembra que o professor no comecinho falou que o estudo de língua também ele é importante para que você se prepare para a vida, se prepare para a sua fase adulta? Então é para saber que isso aqui, que o estatuto ele tem uma função social, ele tem uma função na sociedade, que é estabelecer regras para assegurar os direitos e os deveres de quem? Nós, do cidadão, seu. Professor, eu sou um cidadão? Eu sou uma cidadã? Claro! Ao passo que você nasce, você já tem direitos e deveres. Você nasceu, você já é um ser dotado de direitos e deveres. Nunca se esqueça disso, ok? Por isso que você, vivendo na sociedade, aqui no Brasil, você sempre terá direitos e sempre terá deveres. Não há como viver sem direitos e deveres, ok? E aqui, você sabe então que ele tem essa função de garantir os seus, assegurar e garantir a mesma coisa, tá? De garantir seus direitos e seus deveres, essa que é a função dele. E ele, como todo texto, lembram lá da notícia que tem uma estrutura, que tem lá a manchete, que tem lá o corpo do texto? Todo texto tem uma estrutura, né? O que é a estrutura, professor? É o jeito que ele se organiza, tá? O jeito que a escrita dele é organizada. Então, o nosso foco de hoje, além de conhecer, você já sabe o que é um estatuto agora, é um texto que traz uma lei, ele estabelece normas para serem seguidas, e você vai saber hoje também a estrutura, a forma com que os estatutos são escritos, que esse tipo de texto é escrito. Você vai conhecer isso também hoje, ok? Então, por exemplo, ele apresenta a lei, porque todo estatuto ele é baseado em uma lei que já foi sancionada, que já foi escrita, e ele é responsável pela criação de sanções da lei. O que é sanção, professor? O estatuto, ele faz com que a lei seja cumprida. É o texto que estabelece a forma com que a lei vai ser cumprida, ok?
Isso aqui eu vou colocar para você ler todas as características, a estrutura, a característica, como por exemplo, sempre que você pensar em texto que é normativo, que é lei, você tem que lembrar da linguagem formal, clara e objetiva. Nunca você vai perceber um texto que é um texto normativo, um estatuto, por exemplo, um decreto, que é um outro tipo de texto normativo, que vai ter uma linguagem informal, uma linguagem que seja não objetiva. Ok? E aqui tem mais outras partes, outras características do estatuto. E para finalizar, eu trouxe alguns exemplares de estatutos. Professor, quer dizer então que já sei o que é estatuto. Quer dizer que existem vários estatutos? Sim. Lembra que é um tipo de texto, né? Como a notícia. Existem milhões de notícias, né? Assim como existem centenas de estatutos diferentes. No Brasil nós temos, por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, que é um estatuto. E o nosso foco aqui, um dos principais, é o Estatuto da Criança e Adolescente. E você tem que conhecer, ok? Pessoal, o objetivo aqui é que você conheça mais um modelinho de texto, que você conheça, consiga expandir o seu conhecimento sobre os diferentes textos que temos na sociedade, ok? Aguardo você para a gente continuar. Espero não ter ficado muito grande. Já estamos com 11 minutos e vamos avançando então, ok? Hoje a atividade é entender então as características do estatuto como texto normativo e a gente faz isso junto na aula de hoje, ok? Aguardo vocês para a gente estudar um pouquinho mais sobre textos normativos e vamos lá!